Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real, transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo, se não mais tanto tempo. Se não mais tanto tempo em vão. Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa primeira live do Composições do Ser. O Segundou com o Enneagrama. Aqui a gente vai falar muito sobre nós, né? E antes da gente começar a falar sobre nós, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Mas antes também de falar sobre mim, eu vou propor uma respiração, topa? Só pra gente chegar, pra gente estar num estado de presença. Bora? Então eu vou falar assim, ó, são 3 respirações profundas. Você vai respirar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá? Respira pelo nariz e solta pela boca. Só mais uma vez. E aí a gente chega, a gente tranquiliza, a gente conecta o nosso corpo com o nosso coração, com a nossa mente. E a gente vai abrindo um campo de intuição, um campo de amor. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Claudinha Della Fuente, sou terapeuta transpessoal, sou analista comportamental em Enneagrama, trabalho com Reiki e com o coach integrativo. Vou falar um pouquinho ao longo do nosso bate-papo de hoje, né? Qual que foi a ideia desse Segundou com o Enneagrama? A ideia foi trazer um olhar diferente, um olhar amoroso para segunda-feira, mas obviamente que não só para ela, né? Trazer um olhar para toda a semana, para os nossos dias e trazer um olhar para nós. Então a ideia aqui, além de trazer esse olhar para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, afinal de contas, a começar em mim, é apresentar também o Enneagrama, falar para vocês do Enneagrama, falar para vocês da transpessoal, que são ferramentas minhas de trabalho como terapeuta e são ferramentas minhas de autoconhecimento. Eu as usei para eu poder me conhecer. Obviamente que esse trabalho não acabou ainda. E o trabalho do autoconhecimento, ele é um processo. É um exercício diário e a gente também vai falar disso hoje aqui. Então a ideia é essa, que a gente possa trocar
que a gente possa discutir, que a gente possa ampliar a nossa consciência. E ao passo que eu trago algumas informações aqui que eu vou estudar durante a semana para trazer conteúdo relevante para cá, obviamente eu também estou expandindo a minha consciência. E se no momento em que eu expando a minha consciência, ela encontrar um caminho até o seu coração e fazer uma ressonância, a gente pode crescer junto. Esse é o convite do Segundo com o Enneagrama. Crescermos juntos a partir de um olhar de nós, de dentro. Afinal de contas, para que haja a mudança, ela precisa começar em nós, não é verdade? E antes da gente começar, eu quero ler uma frase aqui muito bacana para vocês. Para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. É do livro Mulheres que Correm com Lobos. Muitas vezes a gente não dá olhar para os nossos pensamentos, para as nossas emoções e para os nossos comportamentos. E também para aquela intuição, para aquela vozinha que fala com a gente. E aí a gente simplesmente vai colocando tudo para debaixo do tapete, né? Depois eu vejo, põe um band-aid, um paliativo e segue a vida. E aí quando a gente percebe, aquele band-aid já tá todo remendado e as coisas não funcionaram e depois virou uma bola de neve e a gente não consegue mais dar conta, né? Então a ideia do Segundo com o Enneagrama é sobre isso, é falar disso. Preparei um material bacana para hoje, mas assim como em todas as lives que eu faço ou palestras que eu dou, eu deixo o coração falar. Então pode ser que o que eu fale aqui não esteja no script e tá tudo bem, porque é o que eu tô sentindo no momento de falar agora. Então já falei do nosso objetivo aqui hoje, falei das nossas segundas-feiras, e aí eu quero trazer essa reflexão. Como que você tem lidado, como você tem vivido com as suas segundas-feiras? E aí não é só as segundas-feiras, claro, e de novo, né? São todos os dias da nossa vida. Mas a segunda-feira em particular, ela geralmente vem com um peso, né? Já reparou? Geralmente no final do domingo a gente já tá com um peso grande nas costas. Poxa, segunda-feira de novo, né? Ou na sexta, quando a gente já sai pro final de semana, a sexta também tem um peso diferente. Que peso e que medidas são essas? Qual a importância e a relevância que a gente tá dando para esses dias da semana? Quer dizer que a sexta-feira, às 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, a gente sai pro happy hour? Hoje não, né? Porque a gente tá numa fase vermelha aqui em São Paulo e todo mundo tá bem complexo. Mas a gente sai do home office na sexta-feira com aquele olhar de liberdade pro final de semana. E aí no domingo à noite a gente simplesmente murcha porque vai começar uma semana. A reflexão é: como você está lidando com isso? Como você tem lidado com os seus dias da semana? Como você tem acordado na segunda-feira de manhã? E a nossa proposta aqui então é falar de nós. O convite do Enneagrama é autoobservação, e a gente também vai propor isso no final da nossa live. Autoobservação, que vai gerar uma autorreflexão, um autoquestionamento sobre o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, por que tive esse pensamento, por que tive esse comportamento. E quando a gente faz isso, a gente gera autoconhecimento. É assim o processo do autoconhecimento. A gente se olha de longe, a gente se afasta e fala: e esse comportamento aí, esse pensamento aí, hein? Como é que tá? E depois que a gente se afasta, a gente vai questionar sobre isso e aí a gente gera autoconhecimento. É assim o processo. Depois que a gente gera o autoconhecimento, inevitavelmente a gente vai gerar autorresponsabilidade. Ou seja, somos responsáveis
pela vida em que a gente está se colocando, pelo movimento que a gente coloca. É tudo uma questão de escolha. Olha só, hoje de manhã eu coloquei o despertador às 5h30 para levantar com calma, tomar um banho, poder fazer uma prática de reiki. E aí, quando tocou o celular, 5h30 da manhã, eu já vi que tinha uma mensagem do meu irmão mais velho. Não vi o que era, mas vi que tinha uma mensagem. Na hora, já me deu uma coisa assim, foi muito rápido. Por quê? A nossa mãe tem uma questão com a respiração, ela usa oxigênio. 5h30 da manhã uma mensagem já me deu uma coisa na cabeça, né? Na hora eu vi, eu já peguei o celular. Além de desligar o despertador, já peguei o celular para ver o que era. E aí me dei conta, quando li, era por conta do Dia Internacional das Mulheres. Aliás, feliz Dia Internacional das Mulheres, minhas amigas que estão aqui me acompanhando. Não é um dia ainda de comemoração, ainda é um dia de luta, né? Ainda temos muito que lutar. Mas ele estava me desejando, então, esse dia feliz. E aí, na hora que eu fui tomar meu banho, e lá é um lugar onde eu tenho muitos insights sobre a minha vida, sobre dicas de postagens, enfim, me veio isso na cabeça e falou, olha que interessante o nosso pensamento, né? E como a gente precisa tomar cuidado com o que eu quero levar pra frente disso. Eu olhei eu não vi a mensagem, vi que ele tinha mandado e já pensei, pô, 5h30 da manhã você me manda uma mensagem, a gente já pensa que é coisa ruim, meu. 5h30 da manhã? Eu poderia pensar isso, né? E aí, obviamente que numa fração de segundo me veio isso na mente de, caramba, o que será que aconteceu? E quis ver rapidamente o que era. E aí quando eu vi que era só um desejo de comemoração de Feliz Dia das Mulheres, obviamente me acalmou. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui eu poderia ficar, 5h30 da manhã não é hora de mandar isso, gente. Já me deu uma palpitação aqui no coração. E eu poderia ficar ruminando esses 5h30 da manhã que ele me mandou. E eu fui refletir. Por que ele me mandou 5h30 da manhã? Porque é o horário que ele está acordado. É o horário que ele levanta, que ele já está trabalhando, na verdade. Ele levanta mais cedo. Ele já está na ativa às 5h30 da manhã, o meu irmão. Então é o horário que ele... vou mandar, porque é o horário que eu estou acordado. E eu trouxe esse pequeno exemplo que nem estava no script, aconteceu agora, para a gente poder prestar atenção e começar a ligar o nosso observador interno sobre os nossos pensamentos. O quanto a gente fica ruminando pensamentos e coisas que nem aconteceram ainda. E aí a gente quer resolver uma coisa que nem aconteceu. Ou fica pensando, e se isso acontecesse? E fica maquinando, ruminando. Ou mesmo algo que aconteceu. Você fica ruminando e não refletindo. E quanto mais a gente pensa, mais a gente gera um sentimento. Mais a gente vai gerar uma ação. E somos responsáveis por esse pensamento, por esse sentimento que foi gerado e por este comportamento. O quanto você está atento para tudo isso que eu falei agora na sua vida. Ou o quanto ainda o outro está sendo protagonista da sua vida. Seja com raiva, seja com birra. Então aqui não é esse lugar. Aqui, o segundou com o Enneagrama é pra gente falar da gente. É pra gente olhar pra gente. E vai doer? Vai doer. Muitas vezes dói. Mas esse é o caminho. Muitas vezes também é florido. É gostoso. É perfumado. Esse é o convite. Então, se você ainda tá se o fulano fosse assim, fosse assado, minha vida seria melhor.
se minha chefe, o Beltrano, fosse mais tranquilo, ou fosse mais acelerado, ou fosse mais paciente, eu entregaria o relatório. Se essa está sendo a sua frase, o convite é para e vamos tomar conta da nossa vida. Porque é assim que a gente vai crescer, tomando conta da nossa vida. Sabe aquele meme? Vou até colocar aqui. Toma conta da sua vida. É isso, gente. Tomem conta da sua vida. E ouçam isso com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Ouçam isso, porque para tomar conta da nossa vida é preciso coragem e disposição. Sabe por que coragem e disposição? Coragem porque nem tudo vão ser flores no processo do autoconhecimento e no olhar para si. Nem sempre vão ser flores perfumadas, cheirosas e coloridas. Vai rolar uma laminha, vai rolar uma mão na terra, uma mão no buraco, vai rolar uma sombra. Precisa ter coragem para olhar para isso. Disposição, porque é um exercício diário. Cansa. Por que a gente vai florear? Não é, aqui não tem floreio. Aqui não tem floreio e não vai ter nas nossas segundas-feiras com Enneagrama. Não tem floreio. É bonito o caminho do autoconhecimento, procurar um caminho de autoconhecimento é lindo, mas ele é desafiador. Ele exige coragem e disposição. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai cair. E a gente precisa acolher isso. Eu costumo dizer, eu vou tomar um golinho aqui de café. Eu costumo dizer que quando a gente começa a ligar o nosso observador interno, a gente é como se fosse a casca da banana que a gente está vendo ali no chão. A casca da banana talvez seja uma situação que a vida nos coloca, desafiadora. Sabe aquilo quando a gente pede paciência? Quando a gente pede paciência, vão vir situações para que a gente tenha paciência. Não vai estar a paciência já para você a paciência. Vão vir situações que te permitem trabalhar a paciência. Então a casca da banana é a situação que a gente vai trabalhar. E são muitas, né, que a gente precisa trabalhar. Eu então, vixe. E aí, a casca da banana é a situação. Quando a gente tá num trabalho de autoconhecimento, se observando, muitas vezes a gente olha a casca da banana e consegue desviar. Você fala, putz, essa situação não vai me pegar. Bom dia, Gi! Bem-vinda! Essa situação não vai me pegar. E você desvia da casca da banana e segue linda. Mas tem dias que a gente olha aquela situação, olha a casca da banana e fala, eita que eu vou escorregar bonito. E tá tudo bem, escorrega, permite-se. E aí você vai levantar, vai se questionar, o que houve comigo? Por que eu caí? Onde foi que eu me perdi nesse momento? O que eu estava buscando com essa escolha? Onde essa escolha preencheu algo aqui que me fez ir por esse caminho? Isso é autoconhecimento. Depois que você caiu, se questionou, só acolha. Não precisa se chicotear com nada. Putz, aí de novo, até caiu o meu negócio. Poxa, de novo, fiz isso de novo comigo, mas caí nessa situação de novo. Ei, tá tudo bem. A gente não vai ganhar nada se batendo, nada, se culpando. A gente não vai ganhar nada com isso. A gente vai ganhar se a gente refletir sobre isso.
não se criticando, se batendo, se humilhando. Não é assim que a gente cresce. É olhando para esse erro, olhando para essa queda, com carinho, com amor, com compaixão. Caiu, levanta, se questiona. O levantar é isso. Por que eu fui para lá? Com amorosidade. O que houve? O que eu estava tentando preencher? Acolhe isso e segue. Porque vai ter um outro momento, uma outra casca da banana, que você vai olhar e vai falar, eu já aprendi. Nessa casca eu não caio mais. E é um exercício diário, por isso a disposição, gente. É um exercício diário, porque vai ter dias em que a gente vai estar, uau, finalizou o dia, completamente disponível, disposto e grato, e tudo correu tudo bem. E vai ter dia que não vai ser assim. E tá tudo bem. Se você for protagonista do seu dia. Se você tivesse olhado, se observado, se você tiver chegado no final do dia e falado, olha, foi assim, assim comigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou contente com isso, olha, nesse momento não foi tão feliz. Você com você. Olhar para as suas questões, olhar para os seus comportamentos. E esse vai ser sempre o convite aqui, a gente se olhar, para a gente tomar conta da nossa vida. Bem-vinda, Maria Luísa! Bem-vinda, bom dia! Combinado? Esse é o convite. Aí você me fala, beleza, Claudinha, eu tô afim de começar esse processo de autoconhecimento. Por onde eu começo? Existem várias maneiras de você começar o processo do autoconhecimento. Eu sugiro que você sinta no seu coração qual é o seu caminho. Eu comecei aos 15 anos, então eu vou falar um pouquinho aqui de mim. Eu comecei aos 15 anos. Como que eu comecei esse processo de autoconhecimento aos 15 anos? Quando eu conheci uma amiga, a Sheila, e ela me apresentou para a Mocidade Espírita, né? Num centro kardecista na época. Um tempão atrás, 15 anos foi um tempão atrás. E lá, na Mocidade Espírita, no grupo de jovens, a gente falava de família, a gente falava do nosso papel na família. Então lá já começou um processo de autoconhecimento, de eu me olhar. Muito calma ainda, né? Porque também tinha os ensinamentos da própria doutrina e tudo mais, né? Um olhar mais amplo para a família, um olhar mais de compaixão para os pais. Ali já começou esse olhar. São seres humanos também e podem errar. E muitas vezes a gente coloca os nossos pais, né? Num pedestal tão grande que a gente acaba quando eles erram. Quando eles caem na casca da banana, a gente acaba julgando, ficando com raiva. Então, naquele primeiro momento, já iniciou esse processo, esse olhar, esse despertar para o autoconhecimento. A vida seguiu. E muito do que seguiu, muito de tudo que rolou enquanto adolescente, enquanto jovem, eu vou trazer aos poucos aqui como conteúdo também das próximas lives. Mas isso foi o autoconhecimento, com a religiosidade. E aí, depois de um tempo na mocidade, depois de um tempo nesse grupo de jovens, eu conheci a arte mais profundamente. Fui fazer parte de um grupo de música, depois de um grupo de um coral, né? Depois de um grupo vocal. E aí eu entrei no teatro, numa companhia de teatro chamada Cia Ser, que eu tenho profundo carinho e respeito. E na arte eu encontrei a minha espiritualidade. Então, o convite do Enneagrama também é esse profundo encontro entre o autoconhecimento e a espiritualidade, e eu vou chegar lá. E lá na arte eu encontrei a minha espiritualidade. É ali que eu crio os significados, é ali que eu me olho, é ali que eu me comunico
com o meu ser interno, com o meu eu superior. E aí em 2017, depois de sempre dar palestras, aulas, enfim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente e tal. E aí conheci o coach. Fiz 2 formações em coaching em 2017 e uma delas foi o coaching integrativo na academia de coaching integrativo, que tem como base, esse coaching integrativo tem como base a psicologia transpessoal, que é uma outra ferramenta que eu também trabalho aqui. Por que a psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal, ela vai olhar o ser humano de uma forma mais integral e na sua complexidade do ser. Vamos olhar para a razão, para a emoção, para as sensações, para o físico e para a nossa espiritualidade, para a nossa intuição. Vocês estão vendo aqui meus post-its? Esse aqui a gente chama de reis dentro da transpessoal. Razão, emoção, intuição e sensação. Essa integralidade do ser. E o coach integrativo olha com esse olhar para os objetivos a serem alcançados. Coach é uma ferramenta para a gente olhar a meta, performance, né? Tô aqui, quero chegar aqui. E aí quando eu conheci essa base transpessoal, eu falei, é isso, eu quero fazer isso. E aí eu entrei na pós de psicologia transpessoal, que me forma inclusive esse mês, terminou 2 anos de pós em psicologia transpessoal. Esse é o meu caminho. Isso provocou uma grande transformação no meu ser. A gente só consegue transformar aquilo que a gente reconhece e identifica. Então, para a gente mudar a nossa personalidade, para a gente mudar uma questão em nós, a gente primeiro precisa se dar conta dela. E para a gente se dar conta dela, volta lá no observador interno. Ficarmos atentos aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos comportamentos. Nos módulos da psicologia transpessoal, no 3º módulo, conheci o Enneagrama. Quando eu conheci esse Enneagrama, minha cabeça fez... Eu falei, meu Deus! Eu já tinha ouvido falar de Enneagrama com meu marido, vocês também já devem ter visto meu marido aqui nos stories, estou sempre postando alguma coisa nossa aqui. Ele fez um processo terapêutico com o Enneagrama, com uma amiga nossa, a Patrícia, e lá ele se descobriu também, né? E mudou muito com o processo do Enneagrama. E a gente, nas nossas conversas, ele sempre falava Enneagrama, falava do processo, mas ele nunca foi a fundo no como era, no que era de fato. Ele falava que tinha as personalidades, mas nunca foi a fundo. E eu também nunca fui pesquisar nada sobre isso. Até que o 3º módulo da pós foi sobre Enneagrama. E aí eu falei, meu Deus, a gente tem aqui um mapa da gente. Eu tenho um mapa da minha personalidade, eu tenho um mapa para onde eu posso ir e quais são os meus passos quando eu não tô legal ou quando eu tô super legal. Gente, isso aqui é divino. E é divino mesmo. E aí eu mergulhei de cabeça, não só em mim, nas minhas questões mais profundas ainda, mas como na própria ferramenta, no próprio mapa do Enneagrama. E aí começou um divisor de águas. Eu já tive vários divisores de águas, mas o Enneagrama foi um divisorzaço de águas, onde eu pude de frente, saca, de frente com Gabi, foi de frente com o Enneagrama, olhar mais profundamente o meu ser. Não só a minha personalidade, mas como a minha essência também. E como eu caminho, eu transito na vida, como eu me comunico, como eu me relaciono. Então, um dos jeitos de você começar o autoconhecimento, uma das formas, é você entender o seu perfil comportamental. E aí o Enneagrama é essa ferramenta linda. Ela não é só uma ferramenta de perfil comportamental, porque senão ela só seria mais uma.
E essa não é o convite do Enneagrama. O convite do Enneagrama é você mergulhar na sua personalidade, que é lá que você vai encontrar a sua essência. É lá que você encontra. Deixa eu tirar aqui as notificações, porque senão não dá certo. É lá que você encontra a sua essência, o seu eu superior. O convite do Enneagrama é aliar o autoconhecimento, todo esse processo, autoobservação, autoquestionamento que gera autoconhecimento, que vai gerar autorresponsabilidade com espiritualidade, com essência. E a gente une e a gente junta. Essa é a proposta do Enneagrama. E aqui eu quero falar uma frase, vou trazer uma frase do Gurdjieff, que o Gurdjieff foi o grande responsável por trazer esses conhecimentos do Enneagrama para o Ocidente. Ele fala assim: além das dimensões físicas, emocionais e racionais, precisamos acessar a dimensão espiritual. Assim, nos lembraremos de nós mesmos. Percebe como não é uma ferramenta pura e simples de perfil comportamental? Porque senão seria um desserviço. É uma ferramenta que vai agregar os reis da transpessoal: razão, emoção, sensação, intuição na qualidade de espiritualidade, de ser espiritual. O Gurdjieff era um mestre armênio do autoconhecimento e ele buscava isso constantemente na vida dele desde criança. Existe um livro chamado O Encontro com Homens Notáveis e também tem um filme no YouTube com esse mesmo nome que você também pode conhecer um pouco mais sobre a história dele. E era essa busca incessante que ele tinha de que tem algo mais. Não é só comer, dormir, tem algo a mais em mim. Eu quero entender a vida. Ele tinha uma busca por entender a vida, a verdade do universo. E ele até fez um grupo dos buscadores da verdade, os que buscam a verdade, para ir atrás dessa verdade. E aí ele encontra o símbolo do Enneagrama, que não era assim na época, né? No filme e no livro, a gente vê só a êxade. Não sei se dá para ver, mas é o verdinho que tá aqui, essa estrela de 6 pontas que a gente tem. No livro e no filme aparece esse símbolo interno, né? E aí, com base nesse símbolo interno, ele desenvolve um trabalho com dança corporal para você se entender enquanto ser humano, enquanto espíritos nesse universo, para você entender o seu propósito. Era assim que ele trabalhava na época. E aí, dentro desse universo, ele trouxe todo esse conhecimento para o Ocidente. Mas o Enneagrama, de fato, só foi conhecido em 1960. Então, é relativamente novo, né, para nós esse conhecimento. E a gente vai falar aqui no Segundou com o Enneagrama muito sobre a história do Enneagrama, sobre as leis que regem o Enneagrama, sobre os perfis de personalidade. Mas o que eu quero te trazer aqui é que para a gente começar a se conhecer, um dos caminhos é entender o seu perfil de personalidade, seu perfil comportamental. E como que você pode fazer isso? Acionando o observador interno. Como que eu faço isso, Cláudia do céu? Estando atento aos seus comportamentos. Eu comecei lá o comecinho da live falando sobre a mensagem que eu vi 5h30 da manhã. E aí, isso já me startou, falou, olha a relação que você fez. Mensagem 5h30 da manhã, sua mãe passando mal? Presta atenção. Fique atento a como você está se comunicando internamente. Os nossos pensamentos é a nossa comunicação interna. E é dali que vai gerar as nossas emoções, os nossos sentimentos, que vão gerar uma ação. Fique atento aos seus pensamentos. E aqui, nesse papo rápido com a gente, eu quero propor isso. Eu quero propor que na semana
você desenvolva esse observador interno. Então, anote os seus pensamentos, anote os seus comportamentos, as suas emoções mais recorrentes, as saudáveis e as não saudáveis também, para que você crie o hábito de prestar atenção em como você está se comportando. A ideia não é que você vire um robô, né? Eu tenho que anotar isso, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que fazer. Não é criar um robozinho, não é. Mas para que a gente comece a gerar autoconhecimento, eu preciso me observar. Eu preciso ter um olhar atento sobre mim. Eu preciso ser o protagonista disso. Eu preciso entender que os meus comportamentos, que as minhas emoções, os meus pensamentos são uma escolha minha. Que o outro não tem nada a ver com isso. Que eu não posso dar para o outro o poder de atrapalhar o meu crescimento interno. De dar para o outro o poder de mexer com as minhas emoções. De dar para o outro o poder de me criticar. De dizer como eu sou, como eu devo ser. Esse olhar tem que partir de mim. O convite é partir de nós. De como eu estou lidando com as minhas situações. E como você tem lidado com as suas situações. Com as situações que são colocadas pela vida. Muitas vezes essa situação, claro, a gente não tem escolha. Mas a gente pode escolher o que eu faço com aquela situação. O exemplo da mensagem é muito simples, porque e é pequeno, né? E essa é a ideia, porque as coisas são no pequeno, são no simples. Muitas vezes a gente quer algo grandioso, né? E não, tá nas coisas simples. Então, a partir do momento em que eu vi a mensagem e já tenha me dado um acionado, um alerta aqui, uma postura de putz, talvez eu tenha que fazer alguma coisa com isso. E aí quando eu li e vi que não era nada disso, respirei e segue o baile. Ou eu poderia ficar, não creio, mas tem 5h30 da manhã também, hein? Tá merda! E ficar nessa ruminação. Como é que você tá lidando com as suas questões? Depois que elas passam, que você viu que não era nada, você ainda continua ruminando? Você ainda continua pensando sobre isso e fervendo esse sentimento em você, porque quanto mais você pensa, mais você vai ter emoções e mais comportamentos com base nesse pensamento e nessa emoção você vai ter. O convite é esse. O convite é: se observe com amor e com compaixão, ok? Não se bata se em algum momento você ruminou isso. Tá tudo bem. Hoje você escolheu cuidar da sua vida. Hoje você escolheu começar por você. Então apenas se observe. Anote. Reflita sobre esses comportamentos, como você chegou neles. Esse é o convite da semana. Esse é o exercício da semana. E a ideia do segundo ou com Enneagrama é sempre trazer um exercício prático para a nossa semana. Vamos olhar para nós? Vamos. Como? Qual vai ser o exercício? Autoconhecimento não vai ser só produzido com as reflexões que a gente faz, mas tirando a bunda da cadeira e fazendo. E aí de novo eu trago Reis. A sensação aqui, nosso físico, trago a experiência do Gurdjieff, quando ele trazia danças, exercícios físicos. O corpo nosso, sempre que a gente começa a fazer algo terapêutico, o corpo é um grande instrumento terapêutico. Ele guarda muitas memórias que muitas vezes está lá no nosso subconsciente. O corpo é o único do nosso Reis que está sempre presente. Você já reparou? A nossa mente está lá no futuro muitas vezes, ou no passado, pensando no que eu tenho que fazer ou no que eu vivi. As nossas emoções vão acompanhar esse pensamento. Mas o corpo, ele vai estar aqui, presente. Assim como você, que está aqui na live,
assim como você que está vendo gravado isso, seu corpo está aqui. Mas ao passo que eu falo, que eu transmito alguma coisa, a sua mente já faz isso. O quanto de presença você está. Por isso que o corpo, ele é fundamental no processo terapêutico, porque ele está presente. E aí a gente precisa trazer a nossa razão, a nossa emoção. E quando a gente conecta esses três, razão, emoção e corpo e físico, sensação, a gente abre um campo para a nossa intuição, para a gente se olhar com compaixão, para a gente ter insights, ideias sobre nós, para a gente ter ideias, insights sobre o que aconteceu com a gente e como a gente resgata isso. Você topa esse exercício da semana? Você topa se observar essa semana? Anotar o que você viu de mais recorrente? E escrever aqui para mim depois, a live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV. Escreve aqui para mim como foi esse exercício diário, como foi esse exercício da semana de se observar, de ver os pensamentos, os comportamentos e as emoções mais recorrentes que você tem. Topa? Então bate aqui. Tamo junto nisso. Também vou anotar, também vou me perceber e trago na outra segundou com o Enneagrama. A gente já começa com esse olhar das nossas observações, dos nossos comportamentos, desse começar em mim. Essa é a proposta. A ideia também não é ficar 1 hora, a ideia é fazer justamente isso, 40, 45 minutos, ou dependendo do assunto, 1 hora. Mas é que seja prático, que a gente possa botar a mão na massa para a gente crescer e evoluir. Afinal de contas, não estamos aqui apenas para pagar contas, não é mesmo? A gente está aqui por algo mais. Que eu espero que essa live tenha criado ressonância em você, gratidão pela presença e que a gente possa crescer junto, expandir junto a nossa mente. Vou deixar vocês aqui com a musiquinha do tema da nossa palestra. Da nossa live. E sempre vai ser assim, tá? Uma música, uma respiração e um tema gostoso pra gente começar a nossa semana. Que vocês tenham uma semana abençoada. Gratidão. Someday